mente mudar. Cabeça pra cima. Sempre muito bom estar com você em cada um dos programas Cabeça para Cima que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima que sempre está trazendo para você temas de atualidade, temas que informam, que orientam e que efetivamente edificam a sua vida, porque a gente quer ver você assim, né? Sempre de cabeça para cima. A música, o teatro, a dança e até o grafite, eles cada vez mais integram a arte cristã. Uma arte que tem sido a cada dia utilizada de uma forma mais intensiva como ferramenta de evangelização. E aí, a sua igreja tem incentivado a cultura e a arte? Tem se utilizado disso como uma forte ferramenta de levar a mensagem e o Evangelho de Cristo para outras pessoas? Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre arte e cultura cristã. Veja o nosso informativo e participa conosco. A arte visual exerce fascínio na humanidade há séculos. No entanto, uma linguagem para a comunicação de massa seria realizada apenas no final do século XIX, com a invenção do cinema. Depois de mais de um século, a atração se tornou acessível ao grande público. Aproveitando o fluxo, a igreja tem descoberto a sétima arte como ferramenta poderosa de evangelismo e propagação dos valores cristãos. No Brasil, destaca-se a experiência de Flor de Lis em 2009, que retrata a história de uma professora evangélica que luta pela guarda de 37 crianças. No entanto, o primeiro registro de um longa-metragem brasileiro gospel é de 2008, As Estrelas Me Mostram Você, uma produção independente da Red Filmes. Não só o cinema, como outros tipos de arte, são utilizadas para levar a mensagem de Cristo, como o grafite, que é muito bem recebido nas comunidades pela facilidade de sua linguagem, até de teatro e arte circense, que leva a palavra de Deus com uma atmosfera de amor e alegria a diversos lugares. É isso aí. Arte cristã. Você gosta de participar de eventos de arte? A sua igreja já utiliza o teatro, a dança, filmes? A gente tem visto aí no mercado, né, alguns filmes que têm impactado de forma assim poderosa segmentos de família, de jovens, etc. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema, arte cristã. Um time muito especial aqui para conversar com você. A gente recebe o Felipe Lima, ele que é ator, diretor e professor. Ele é líder da Companhia de Artes Upernical, né? Isso mesmo. Bacana, acertei. Isso, né? Tudo bom. Muito bom ter você aqui, Felipe, para a gente falar sobre arte cristã. Ok, o prazer é meu de estar aqui com você, Celeste, a galera desse programa maravilhoso e que nós possamos estar aqui hoje, né, aprendendo um pouco mais, falando um pouco mais sobre esse tema que é tão importante para nós. Bacana, bacana a gente saber, ó, já tem uma companhia de artes. É isso aí, graças a Deus. No nosso segmento é isso aí, muito legal. Também conosco a Lia Alves, ela que é grafiteira e desenhista de histórias em quadrinhos, aqui com a gente. Grafiteira, Lia. Grafiteira, graças a Deus. Obrigada pelo convite, querida. Vai ser um prazer estar aqui resolvendo as polêmicas que tem sobre o grafite, conversar como isso acontece na igreja e como a gente pode usar isso para evangelismo. Né? Mais do que qualquer polêmica, o que interessa a gente é o reino. É verdade. Eu acho que hoje a questão do grafite, né, dentro do contexto das artes mesmo, né, que a gente pode estar colocando aí de evangelização, é uma que ainda tem levantado muita polêmica, né? Algumas outras já vencem barreiras, mas o grafite ainda está aí. Não só na igreja, fora da igreja também, né? Mas a gente sempre consegue arrumar um jeito de falar de Jesus de uma forma diferente. É aquela coisa dos loucos, né? Me fiz louco para com os loucos, me fiz grafiteiro para com os grafiteiros. Bacana, vamos já entender um pouquinho melhor essa questão. Também conosco o André Alves, o André que é músico, compositor e missionário. Isso aí. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Celeste, Paz do Senhor a todos. Vai ser um prazer falar de um tema que Deus está levantando agora, recentemente, mais vertentes da arte para a gente colocar no meio cristão e trazer pessoas que não conheciam o Senhor para conhecer por esses caminhos. É muito bacana isso. Pois é. E completa o nosso time de hoje a Verônica Brendler. A Verônica, que é produtora de cinema,
Uma delícia ter você aqui também, Verônica, obrigada. Obrigada pelo convite, Celeste, também pela oportunidade de fomentar o cinema cristão. Verdade, né? A gente entende muito bem essa questão e as barreiras que a gente vai vencendo com as artes cristãs, né? Porque, por exemplo, televisão também por muito tempo foi uma barreira enorme, né? Vista como coisa do diabo, aquela coisa toda. E hoje a gente vê como é poderoso esse instrumento, né? Como ele pode chegar a lugares que dificilmente a gente chegaria. Mas ela entra em qualquer quartinho, né? As ondas do rádio e da televisão penetram lugares que o ser humano talvez nem chegue lá de uma forma natural. Verdade. E isso também acontece aí com as artes que vocês estão divulgando, fomentando e incentivando, né? Como é que vocês têm visto o crescimento das artes, da cultura no meio cristão? Como é que é esse negócio? Olha, com o grafite, tem poucos grafiteiros, assim, evangélicos se posicionando, assim, como evangélicos. Uma das coisas, assim, eu tenho levantado, eu vim da pintura, eu comecei a grafitar e descobri um mundo, assim, fantástico e um potencial para o evangelismo fantástico. E, assim, eu tenho levantado essa bandeira da arte cristã, pintura cristã e o grafite. Então, assim, tem muito grafiteiro que é evangélico, está grafitando, mas não necessariamente levantando uma bandeira, né? Então eu faço meu trabalho com o grafite secular, mas eu costumo levantar a bandeira. Por isso, um dos eventos que a gente faz, eu e o André, a gente organiza, é o Grafite Evangelista. A gente vai ter um agora em setembro, né? É setembro. 26 de setembro. Isso, 28 de setembro. E a gente vai estar organizando para juntar alguns grafiteiros. A segunda vez que a gente faz é numa comunidade chamada Menino de Deus, em São Gonçalo. E a gente reúne grafiteiros para fazer um grafite evangelista. Assim, o nome é um grafite com uma finalidade evangelística. Eu tento não interferir diretamente no que eles vão fazer. Tipo, você vai desenhar isso, porque isso é muito chato para o artista. É uma das coisas que a gente passa, né? Que é chato, olha, você tem que desenhar isso, isso e isso. E o artista ele tem que botar a alma dele ali, senão, né, como é que Deus vai agir? Se você não dá liberdade para o artista, né, onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. Se você não dá liberdade, é mais difícil. Mas a gente está, com esse trabalho, a gente está arrumando uma forma das igrejas entenderem melhor o para que é o grafite, como funciona, a logística de você na rua, tá ali, alguém vir te abordar, porque a grande dificuldade do evangelismo é você fazer a abordagem. E no grafite, você está na rua, as pessoas vêm te abordar. Então já é um prato cheio, prontinho. E nesse evento, o grafite, na verdade, é um pretexto para a gente formar equipes que vão de casa em casa convidando as pessoas para apresentações de teatro, de música, que acontecem ali em volta, né, de onde está acontecendo o grafite. E enquanto as equipes vão lá, elas oram com as pessoas se convertem, aceitam Jesus. É um trabalho bem interessante, sim. Algumas pessoas, quando a gente fala da questão do grafite, antes de eu voltar para as artes de vocês, hoje a gente só tem gente arteira aqui, né? Muita arteira. O grafite, falando com algumas pessoas, fica assim, às vezes, uma sensação de que o grafite é aquilo que você faz para incomodar, né? Que você chega para sujar, né, alguns locais, etc. Então, gera um incômodo de um negócio que não é bom, né? Isso vem mudando de forma significativa, né? O grafite saindo dessa conotação de que alguém chega aqui para disputar quem risca. Quando entra o vandalismo, quem risca, né, mais alto, quem suja mais não sei o quê, quem risca a primeira parede que estava limpa ali em tal lugar, para se transformar numa arte bacana. Isso, né? Isso. Aquela coisa da marcação de território. Normalmente o pessoal que vem da pichação, que vem da cultura de rua, eles têm esse costume, mas depois, como o grafite hoje está na mídia e está em festival de moda, e está em todos os lugares, as grandes empresas estão fazendo propaganda com grafite, então assim, está muito bem aceito. E o pessoal que gostava mais, eu não posso falar por eles, mas assim, a gente, até com a proliferação das oficinas de grafite, hoje a coisa está diferente. Tipo, é mais difícil. Não é que antigamente você tinha muito mais gente querendo só marcar um território. De repente, eles descobriram que pode fazer um trabalho lindo. De repente, você está no meio da rua. Que coisa legal. Você está na rua um dia tenso de trabalho.
e de repente você olha com grafite extasiante, aquela coisa linda que você sabe que aquilo demorou, quem fez com cuidado, teve, né, pensou, raciocinou para fazer aquilo ali, né, as cores, o que tá, a mensagem que está ali. Então, está sendo muito bem aceito. Eu acho que você acabou, pelo menos para mim, de estabelecer aí um marco, né, que diferencia uma coisa da outra. Uma coisa é pichação. A outra coisa é grafite, né? Isso. Eu acho que tem essa marca. E aí, Felipe, e a questão das artes? Você com a companhia, né? A companhia... O Pernical, companhia de arte. Por que esse nome, esse o Pernical? Nome, assim, quando nós decidimos montar o grupo há 4 anos atrás, mais ou menos, aí veio esse nome de um dos membros do grupo sugeriu. E ele é grego, né? Que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas essas coisas somos mais que vencedores. E mais que vencedores é o Pernical. Né? Então nós pegamos todo o contexto, apesar de... Eu sou o Pernical. É isso aí. Só que fica mais fácil se você quiser falar, vai falar Uper, né? Que a gente... A Uper, tá bom? E assim, pra gente tem sido maravilhoso, porque a gente trabalha mais com teatro agora, né? E assim, no decorrer do tempo, acho que o desafio que cada um de nós aqui que está aqui e a galera toda, né, dessa arte alternativa, porque na igreja só era louvor, né? Então o pastor chegava, você citou Jesus, vai pro teatro, meu filho, vai lá pro teatro que lá vai ser bom para você. Quer dizer, o cara não tinha nem vocação talvez, e o teatro talvez não era considerado um ministério, mas às vezes era um lugar de entretenimento da igreja. Mas acho que quando a gente entende que grafite, cinema, teatro é ministério, é chamado, e aí é o que está acontecendo agora. Deus tem levantado uma geração de artistas que tem honrado a arte para o Senhor, né? Porque por muitos anos nós falamos que a arte era do nosso inimigo. Nada disso aqui, a TV, tudo é dele. E ele tomou posse de tudo isso por muitos anos. Mas eu louvo a Deus porque a palavra de Deus diz que todas as coisas, né, vêm dele e são para ele. Exato. Então que a gente tem que entender que tudo é para ele. Então a arte é do Senhor. Então eu louvo a Deus porque tem uns guerreiros aqui que estão se levantando para fazer isso bem, de uma maneira especial. E levantando mesmo, de uma maneira forte, né, Verônica? Com certeza. Eu fico feliz de ver como Deus está tocando, levantando seus filhos para fazer diferença com o profissionalismo. Se nós olharmos a história do cinema no Brasil, o cinema já existe há 117 anos. Só que teve um boom nessa última década. E é interessante lembrar aqui que o cinema cristão ele existe há 30 anos no Brasil. A primeira produção foi realizada aqui no Rio, com a produção do Que Diferença Faz, teve até uma participação do Caio Fábio. Foi a primeira produção nacional, em 1983. E não teve muita projeção, até pela visão, né, do que a gente acabou de ouvir. Né? A arte não era de Deus, enfim, tudo é de Deus. Né? E hoje estamos aí para fazer diferença, temos os encontros mensais de cineastas cristãos no Rio e também agora em Campinas já. E a questão toda é realmente inserir informações. O que o Felipe falou é algo sim, que me preocupa muito. Quando chega alguém para a igreja, vai para o departamento, vai para o teatro para se entreter. Eu digo que o teatro é o último lugar que alguém deve fazer parte numa igreja. Primeiro porque envolve uma guerra espiritual tremenda no mundo espiritual, que é a questão do Dionísio e o Baco. E quando a pessoa não está na visão, não tem uma vida de santidade com Deus, ela é totalmente retalhada. Então eu tenho acompanhado inúmeras situações. Bom, meu foco no teatro é cinema, né? E nós estamos aí nos movimentando. Nós tivemos a primeira mostra de cinema no passado aqui no Rio. Foi uma movimentação maravilhosa, pessoas vindo de inúmeros lugares do Brasil. Foram 12 horas de formação, tudo sobre cinema cristão. Temos os encontros, como eu citei, aqui no Rio nós já estamos no 8º encontro. E agora, né, a grande proposta para o segmento cristão e também para profissionais do segmento secular é o Festival Nacional de Cinema Cristão, inclusive em parceria com a nossa querida TV Boas Novas. É isso aí. Olha, eu já preciso fazer um intervalo. De propósito, eu vou dar uma paradinha por aqui e a gente vai voltar a conversar, depois falar mais sobre o Festival de Cinema também.
e de uma forma mais aprofundada, como é que vocês têm utilizado as artes de vocês, né? Os segmentos que vocês têm atuado efetivamente como instrumento de evangelismo. Que resultados que vocês já têm alcançado? Como que isso pode ser utilizado? Como? Onde? E que provocação a gente faz aqui para o nosso telespectador e para as outras pessoas, as igrejas que estão nos assistindo. Tá bom? Intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça para cima, que hoje conversa com você sobre a arte cristã. A arte cristã que vem se desenvolvendo de uma maneira bastante interessante, profissional e que a cada dia mais ela é percebida como um forte instrumento de evangelização. É isso aí, os esportes, as artes são recursos que a gente pode e deve usar de forma eficiente para chegar ao coração das pessoas e para poder também mostrar o amor de Cristo, né? Como é que vocês têm feito isso? Como é que vocês têm feito isso com o teatro, por exemplo? Com a oficina de artes? Assim, nós somos um grupo que nasceu cada um de uma igreja, né? Cada um é de uma igreja diferente, nós temos a bênção dos nossos pastores e nesses 4 anos nós já fizemos muitas coisas, graças a Deus, Deus nos deu muitas oportunidades. Fizemos já, por exemplo, um projeto chamado Sonhar nas Escolas. Eu sou professor de matemática no município do Rio de Janeiro e o meu desejo sempre foi de levar o teatro para as escolas, conscientizar os jovens a respeito, né, das drogas e de tantas outras coisas que acontecem na nossa sociedade. Eu nunca consegui, porque eu falava que o teatro era da igreja. Ah, eu levei um teatro da minha igreja, o teatro da minha igreja. E quando eu falei, olha só, nós vamos levar um teatro com uma temática que fala sobre o amor. E era o mesmo grupo. Era a mesma peça e nós entramos em vários colégios, nós apresentamos para mais de 4.000 crianças e adolescentes esse projeto, entrando nas escolas públicas do Rio de Janeiro, né? E foi uma bênção, sabe, vendo jovens chorando, vindo falar conosco depois e assim, uma oportunidade que talvez eu, como pregador, talvez não teria essa abertura, né? Porque eu também prego na minha igreja, mas assim, o teatro, a arte, ela tem ela abre portas, muitas portas em muitos lugares, né? Então, esse projeto é um projeto que nos marca, além também da viagens missionárias que nós já fizemos, né? Indo para as ruas, já fomos para o interior do Ceará, né? E também para Santa Catarina, e ministrando também, e falando do amor de Deus, e o teatro de rua, né? E essa coisa de você ir para a rua é muito bom, porque as pessoas, elas chegam até você, sabe? Teve uma vez que a gente estava até numa festa, assim, num quintal lá em Santa Catarina, a gente estava todo de clown. A gente entrou na festa e todo mundo foi lá, a gente foi lá e depois para um momento para orar, sabe? Assim, a gente tem umas oportunidades que Deus nos surpreende de uma maneira especial. Além dos festivais, como a própria Verônica está propondo, o festival de cinema, também tem alguns festivais de teatro que Deus tem nos dado oportunidade. Até participamos de um ano passado, fomos campeões do festival, assim, pela graça de Deus, mas apresentar para um público que é totalmente fora do contexto da igreja. Então acho que Deus tem dado essa oportunidade maravilhosa para nós, assim, de chegar para um público que não é cristão em si, né? Que eu acho que é o grande objetivo, né? Que é o grande objetivo. Se a gente está dizendo que quer usar como ferramenta de evangelização, a gente precisa sair das 4 paredes das igrejas, a gente precisa estar onde esse público que não conhece a palavra ainda está e poder chegar e falar desse amor tão maravilhoso de Cristo, né? De uma forma diferenciada. E como chama a atenção, né? A gente tem visto diferentes lugares, como chama a atenção, né? Celeste, é bom lembrar aqui que a música gospel, ela fez um caminho brilhante, né? Eu acho que as pessoas são cansadas dessa coisa do amadorismo, né? Até você tem muitos simpatizantes da música gospel, pessoas que nunca pisaram numa igreja, mas amam, cantam e adoram música gospel. Então, eu acho que deu certo, né? A profissionalização da música gospel. Então, eu acho que esse é o caminho. Verônica, você tem sido uma pessoa que tem batalhado muito nessa temática da profissionalização dos atores, de um modo geral, evangélicos, né? Seja qual for o segmento de trabalho, né? A profissionalização. Eu acho muito bacana isso, e eu acho que a gente tem que engrossar essa voz, engrossar essa demanda, porque
quando a gente fala em profissionalização, a gente não está falando em ganhar dinheiro com isso. A questão não é essa, é fazer de uma maneira profissional. A Bíblia nos ensina que tudo que vier à nossa mão, a gente tem que fazer conforme as nossas forças. Não é de qualquer jeito, né? E, assim, até em relação ao que a Verônica fala, eu acho que a partir do momento que a gente entende que isso é um chamado, que é um ministério, porque no louvor, o cara que canta, sabe, o ministro de louvor, ele se prepara, ele tem aula, ele tem enfim, ele se dedica àquilo. E por que no teatro, não? No grafite, né? Então, assim, eu vejo que há essa necessidade, né? Eu, por exemplo, chegou um momento de querer buscar cursos, e na igreja eu não encontrava esses cursos. Então, eu tive que ir para São Paulo, fui para Campinas, Universidade de Campinas, fazer curso de teatro com profissionais que não são cristãos, e lá procurei me especializar, me aperfeiçoar. O Teatro de Soleil, que é da França, um grupo de teatro, veio para o Brasil também. Eu me inscrevi, fui selecionado, era o único cristão, sabe? Mas aprendi muita coisa, até esse ano... E desculpa eu te cortar, mas não importa, porque ali você está aprendendo a técnica de fazer, né? Aquilo que, de novo, a Verônica colocou, e eu acho que vale a pena a gente replicar, que aí você aprende a técnica e você, primeiro, tendo o conteúdo da palavra, depois você, com esse conteúdo pleno, você vai aplicar com as técnicas que vocês também têm trabalhado aí o tempo todo, né? O Fernandinho, outro dia, numa entrevista, falou que a técnica ela está em função da unção. Então, se você tem essa visão, se aperfeiçoar, estudar, buscar conhecer, ser um excelente profissional, você vai estar servindo a Deus de uma maneira excelente. Os resultados são imensos, sem esquecer que você não puxa a glória para você. Você é um super ator, você faz o melhor para Deus, mas a glória é para Ele e a unção com essa visão de unção. Eu acho que a motivação da gente de buscar a profissionalização e a técnica, uma perfeição, a motivação da gente é diferente, né? Para dar glória a Ele. Já começa na motivação a nossa diferença, né? Qual é a diferença da gente fazer uma produção nos diferentes segmentos de vocês? Uma produção, eu vou chamar normal, não cristã, e uma produção com esse objetivo de evangelização? Então, Celeste, eu vejo assim, eu tenho uma pessoa na minha família que é uma grande cineasta, a Maria Clara Fernandes. Ela passa 40 horas sem dormir para fazer um trabalho do melhor. Então, eu vejo assim que lá fora se dedica muito, mas muito mesmo, por uma questão de projeção de nome, por uma questão de profissão, por uma questão de fazer com muita qualidade. Eu vejo que inúmeras pessoas, quando estão num teatro, num trabalho de igreja, passa meia hora, a pessoa já começa a reclamar, não quer pagar o preço. Então, eu acho que pessoas não estão na visão de Deus. E se você olhar os exemplos que a gente tem, eu trabalho muito com o mercado secular e eu vejo o preço que as pessoas pagam, o amor que elas colocam ali por um trabalho que elas produzem, e elas estão super felizes. Então, acho que precisa mudar a mentalidade, precisa mudar uma outra coisa também, que é algo muito certo, puxando outros temas, enfim, que é a questão do investimento. Eu preciso falar isso porque realmente isso está no meu coração e eu fico triste de ver essa realidade acontecer, que em muitas igrejas, não digo 100%, mas assim, é muito vinde a mim. Mas não existe um investimento da liderança nesses profissionais, em capacitar. A igreja está muito preocupada na vida espiritual das pessoas, esquece que o ser humano ele tem uma vida social, ele tem uma vida profissional, ele precisa ser trabalhado culturalmente, que isso muitas vezes é esquecido. Então, as igrejas, a liderança precisa olhar mais para as pessoas e gerarem também palestras, cursos dentro da igreja. A igreja não visa só o lado espiritual, precisa, logicamente, que é o foco principal, mas precisa investir nos grupos de teatro, né, grafite, na música. Se você olha o Antigo Testamento, o levita, ele era sustentado.
Hoje você vê o quê? Os absurdos de cachês de cantores gospel, que cobram absurdos cachês. Eu acho que muita coisa precisa ser organizada, de a igreja manter os seus cantores com valores, né? Sustentá-los, porque eles estão em função da obra de Deus. E aí não aparecem esses absurdos de cachês, né? Que muitos lugares não podem pagar esse cachê e deixam de abençoar, na verdade. E outra coisa também, isso que ela está falando do investimento, se não há um investimento na igreja, a pessoa, por não achar uma qualidade boa na igreja, ela acaba procurando arte fora da igreja. Ela vai ver novela, ela vai ver filmes que não convém, vai ouvir músicas que não convém. Então, havendo opções, né, dentro da igreja, ela não precisa ir lá fora buscar. Opções de qualidade, exatamente, com certeza. Com a história em quadrinhos a gente vê muito isso. Porque o que o pessoal, quem curte quadrinhos hoje, criança, adolescente, adulto, qual a opção que tem? É Marvel, que está investindo muito agora em diversidade sexual. Então, nossas crianças estão pegando tudo isso. Tem magia, feitiçaria, quando pega mangá, tem toda aquela cultura oriental com pedofilia, inclusive, né? Coisas assim, hipersensuais. E aquilo entra e você vem em escola e você vê mangá erótico na escola porque alguém não se deu ao trabalho de olhar, de folhear. Deixa eu ver que tipo de mangá, porque tem vários. Às vezes nem entende. Não entende, não sabe que tem vários tipos de mangá. Aí a gente faz uma revistinha, legal, a revistinha é cristã, então você começa a ter alternativa. Então, outras pessoas agora estão começando, então dá para fazer. Quando a gente começou a Guerreiro de Deus... Muita gente veio e falou, eu tenho um projeto de uma história em quadrinhos cristã guardada, mas eu não tinha coragem de fazer. Porque todo mundo só quer a história em quadrinhos bíblica. A história bíblica ali. Aquela coisa, vamos botar o artista na caixinha, vamos cortar as asas dele. Se fugir disso, heresia, blasfêmia, ninguém vai comprar. As editoras, a gente sabe que a editora não gosta de ficar arriscando. E a gente, vamos fazer autoral e vamos fazer porque a gente gosta de fazer. E a gente quer que nossos filhos tenham isso como um legado, uma história em quadrinhos, onde eles podem experimentar uma vida cristã no dia a dia. E é uma opção, ele não precisa ficar vendo, por exemplo, um Wolverine, como a gente está, coisas que a gente está vendo na Marvel. A gente foi criticado demais. Quando começou, falaram, você está querendo evangelizar. Eu falei, tanto quanto Harry Potter, né? Tanto quanto Hellboy. Por que pode ter um Hellboy e eu não posso fazer uma história de Jesus? Mas Hellboy não tem a ver com religião, não. Eu falei, de onde você acha que tiraram a ideia de inferno? Não foi da mesma Bíblia que fala do meu Jesus? Então qual o problema? O inferno pode, Deus não pode existir. Jesus não se pode falar. Marvel fala o tempo inteiro. Apocalipse fala várias referências. Super-Homem, ele é messiânico, né? Ele tem aquele tom, o salvador do planeta. Por que eu não posso falar de Jesus? Lia, eu acho que você está tocando num ponto assim muito legal, né? Um ponto muito legal. É que o mundo, as pessoas se apropriam, né? Do outro lado das histórias, do outro lado, do lado do que é ruim, do lado do inferno, das atrações. Né? Mas quando nós não nos apropriamos da história de Jesus, do amor de Jesus, para trabalhar esses mesmos pontos, né? Agora, olha, não é para servir de consolo, não, mas uma coisa é interessante e que não tem jeito. Vocês fazem parte, nós fazemos parte de um momento de transição, de um momento de evolução, de um momento de mudança dessa história, né? Provavelmente nós não veremos ainda o apogeu desse negócio, aquele momento em que o teatro cristão, o cinema cristão, os livros, o grafite, eles serão usados de uma forma mais estrondosa. Talvez meus netos, os filhos de vocês, etc., vivam isso com mais plenitude. Amém. O momento agora é um momento de virada, de mostrar que isso é bom, de mostrar que são instrumentos de evangelização. Tem um preço. Tem um preço, né? E vocês parece que estão dispostos a pagar. No nosso segmento, eu vejo assim que se você quer fazer uma coisa, você vai lá e faz, e não conta com ninguém. Você quer realizar um evento, você corre atrás de captação, você fecha todas as parcerias. Então, eu cheguei a essa conclusão. Se queremos fazer, é colocar a mão na massa e fazer. Não esperar por ninguém. E fechar boas parcerias. Eu acho que o caminho é esse. Isso aí.
a gente acaba, não tem como não fazer, né, não traçar um paradigma em relação a isso, mas a gente percebe essa realidade também na televisão, né? Muitas pessoas, muitos profissionais, pastores, igrejas, até vão em outras emissoras seculares e podem pagar fortunas para ter um horário de programação na televisão. Mas quando chega numa emissora cristã, aí é diferente. Mas né? por que isso, né? Não deveria ser assim. Aí é diferente, aí tem que ser aquela coisa do baratinho, do isso, como se fosse diferente, se os custos fossem menores, etc., para se fazer uma televisão cristã. Eles são iguais, são tão desafiadores quanto. Que aí deveria ser o contrário, porque não é o irmão que deve ser cuidado, né? Não é na vida do irmão que deve ser investido. A nossa visão do movimento do cinema cristão é movimentar os recursos entre os cristãos. Então, acho que falta realmente visão de muitas pessoas, já que a emissora é cristã, aí que precisa investir mais ainda para que essa emissora possa ter um alcance muito maior. Porque infelizmente tem, desculpa te cortar, infelizmente tem uma cultura entranhada no povo de Deus que você vai para a igreja para receber alguma coisa. Você nunca vai para a igreja para dar. Você só vai lá para receber o pão do Senhor, vai lá para receber a palavra, vai lá para ser abençoado. Você nunca vai lá para abençoar o irmão, você nunca vai lá para abençoar o pastor, para orar pelo pastor, para fazer alguma coisa pelo seu líder, pelo seu amigo, seu irmão mesmo, agir em amor. Você nunca vai fazer essas coisas. Isso não é incentivado, né? Você ser protagonista não é incentivado. Então, as pessoas vão, sentam, recebem e vão embora. Você tem comunhão com a nuca do irmão que está na sua frente. Então, isso tem que mudar. As cadeiras têm que girar um pouco mais e as pessoas se olhar nos olhos e entender que somos um corpo. Então, precisamos de interagir mais. Perfeito. Já vou fazer mais um intervalo e eu quero depois que vocês coloquem aqui quais são as principais, além do que vocês já colocaram, nas próprias igrejas, nas comunidades com que vocês lidam, as principais barreiras, a mensagem que vocês vão mandar para dizer, olha só, vamos mudar essa história, além do investimento, mas vamos mudar essa história. Como? Como mudar essa história? Tá bom? Intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí. Hoje a gente está falando aqui sobre arte cristã e mais do que a gente entrar no detalhe de cada uma dessas artes, a gente quer compartilhar com você, que você perceba esse momento, né? Momento de passagem, momento de desbravamento aí, né? São os bandeirantes da arte e da cultura cristã aqui no Brasil, né? Principais dificuldades que vocês percebem, que vocês gostariam de deixar aqui registrado, vamos mudar essa história. Por incrível que pareça, as maiores barreiras que a gente encontrou, no caso meu e da Lia com o quadrinho, foi na própria igreja. Até a gente conseguir romper isso foi muito complicado. As pessoas, não quero saber, não é história bíblica, eu não quero ver. E nem se preocupavam em conhecer a história até o final para saber o contexto do que a gente estava falando. A gente sempre teve fechada, né? Sempre teve em mente na Guerreiros de Deus que a gente queria mostrar o dia a dia com Deus, o relacionamento com Deus. Claro que a gente extrapola para a fantasia, né, que o tema permite, mas a gente mostra o dia a dia, a convivência deles ali com Jesus. E não a gente tem aí um pouquinho dos quadrinhos, né, que vocês... vamos mostrar para o pessoal? Aí a gente tem a revistinha, essa aqui é 2, essa aqui tá com o André é 1. Primeiro. Isso. Aí a gente tem a historinha, a gente tem... Esse aqui é o personagem Sansão. Então, assim, a gente tem muito trabalho fazendo. Uma das dificuldades do quadrinho nacional é que eles começam com aquela mata fechada. E nacional, aí de repente entra na cidade, aí tá numa paisagem de Manhattan. Então você tem que ter um trabalho de pesquisa da historinha nacional, né? Para você pôr o que é uma história nacional. Esse aqui é o Jesus, ele usa boné na nossa história. Na 1, por exemplo, na verdade a Guerreiros de Deus inteira é ambientada em Niterói, então na 1 tem até uma perseguição de carro em Caraí ali, o pessoal que mora ali se identifica e fala, eu moro aqui perto. Muito legal. O demônio passou pela Newtour, pela Secretaria de Turismo. Não, e é muito legal, né, essa coisa de trazer para a realidade próxima das pessoas aquilo que a gente está fazendo. A gente queria né? que as pessoas se identificassem, assim, porque a sede dos Guerreiros é ali perto do Museu de Arte Contemporânea, que é cartão postal de Niterói. Então, a gente queria que a historinha fosse meio que assim, quem nunca foi a Niterói
conhecesse Niterói, pela historinha também. A gente teve esse carinho com a cidade também. E o foco nosso é bem adolescentes e jovens cristãos que gostam de quadrinhos. Então, não vai ter no final da revista aquele, você precisa aceitar Jesus. Não, é focado mesmo em quem está na igreja e não tem opção. Perfeito. Que não seja a Marvel, DC e as outras seculares que a gente tem, né? Eles têm uma opção muito legal, a história é bacana, os desenhos são muito bem feitos. Mas a maior dificuldade que vocês têm enfrentado é na aceitação. Não, agora por nem parte tanto. da Agora o nem pessoal, tanto. a gente já está na terceira edição, o pessoal já aceitou, falou, é bacana mesmo, então a gente vai, mas a gente vai teve apoiar que romper. vocês, até a gente teve que romper com essa coisa de botar o artista de marionete, de fazer do artista um fantoche, entendeu? Eu acredito como seja igual ao teatro, né? Vamos fazer teatro do Dia dos Pais. Isso é teatro, necessariamente. Agora faz um desenho para comemorar o Dia das Mães. Cara, isso mata o artista, isso não é arte. Você está deixando, você tem alguma outra coisa, mas não é mais arte. Se você botou a algema no artista, você vai ter arte ainda. E a gente comprou essa briga. Verônica, no cinema. Olha, nós sabemos que as dificuldades sempre existirão. Então, não vamos nos abater por isso. O cinema ele está em grande expansão, né? Nós temos hoje mais de 100 curtas-metragens produzidos e temos mais de 20 núcleos de longas-metragens. E o Festival Nacional de Cinema Cristão já recebeu 115 inscrições para esse festival. Isso significa que a resposta está sendo muito positiva. E existem inúmeras produções trabalhando para participar do festival. E já produzindo para participar 2014. Então, assim, junto com os encontros, o festival, e ano que vem nós vamos começar com oficinas de cinema. Meu sonho é criar uma escola, criar um núcleo de cinematográfico aqui no Rio e depois levar essa proposta também para outras cidades. Então, assim, estando nessa visão de que o cinema existe para servir a Deus, buscando cada vez mais excelência, eu creio que nada vai nos impedir, até porque quando você mostra resultado, as pessoas chegam junto. Então, é isso que nós queremos. E com o acervo de filmes que nós estamos fazendo hoje, juntando todo o material, nós temos a proposta de colocar esse acervo nas escolas, faculdades, universidades, para influenciar as crianças, jovens e adolescentes. Também colocar nas emissoras de TV, nas igrejas e também participar em festivais nacionais e internacionais. Perfeito. Esse é o primeiro festival que acontece agora, o que vai acontecer aqui, que a gente vai divulgar e que a gente vai transmitir. Será aqui na TV Boas Novas, dia 26 de outubro, às 19 horas. E eu quero agradecer a todos que estão envolvidos, trabalhando. Tem mais de 100 profissionais trabalhando para o evento acontecer. E já foi confirmado essa semana, o bispo Marcelo Crivella será um dos apresentadores, a Mara Maravilha também vai se apresentar, a Adriana Gospel Funk, a nossa querida Celeste vai ser uma das nossas apresentadoras, o André Câmara, a Nayane, a Márcia e outros profissionais excelentes. Tem os principais desafios com o teatro? Então, eu acho que o que foi pontuado aqui, eu acho que é realmente o desafio da arte, desses desbravadores, é justamente trazer o profissionalismo para o entendimento do ministério, né? Então, a gente tem que parar de fazer teatrinho de igreja, né? Esse termo, esse teatrinho que todo mundo aplaude, mas que não tá bom, né? Que não tem técnica, que não tem qualidade. E a gente tem que começar, às vezes, a quebrar mesmo o paradigma dentro da nossa própria igreja, porque a gente tem muita mania, às vezes, dentro das igrejas, de valorizar o que é de fora. Valorizar o filme de fora, a revistinha que é de fora, o teatro que é de fora. E a gente não valoriza o que é nosso, né? Até porque, às vezes, a gente não dá o melhor para aquilo que é nosso, né? Você quer fazer um filme com qualidade de Hollywood, então você precisa investir. Você quer fazer uma peça de teatro com uma qualidade, né, profissional, então você precisa investir não só nos atores, não só em técnica. Então, assim, esse é o desafio. Mas, assim como acho que a Verônica pontuou, acho que você, sabe, quem estiver ouvindo, se tem um chamado, se entende esse chamado, mano, tá muito difícil. Vai.
Porque quem disse que seria fácil? Deus é aquele que garante, Deus é aquele que abre a porta onde nem porta existe. Então, assim, a gente tem que crer muito naquele chamado que Deus tem nos direcionado, naquilo que Deus tem colocado em nossas vidas e desbravar, né? A gente tem feito isso, assim, com muita dificuldade. Um dos nossos grandes desafios esse ano, a gente participou de um festival até sobre a identificação. Às vezes você sempre faz peça com o formato das histórias bíblicas, nada contra. Elas alcançam pessoas, mas uma pessoa que eu admiro muito é o Martin Luther King. Então, eu amo a história dele, a vida dele como pastor batista, mas ele se envolveu com a sociedade em si, lutando por cidadania por todos, não só pelos cristãos. Então, eu peguei a história dele toda e nós escrevemos uma peça chamada Um Sonho de Redenção, que foi baseada a história dele numa comunidade do Rio de Janeiro. Então, tem o Alexandre, que é que seria o nosso Martin, na comunidade Vila Martim, né? E ele luta contra a líder da associação de moradores, que só quer dar cerveja pra galera. Tem samba, tem carnaval, a gente fala um pouco sobre esses pontos, sobre a sociedade, né? Tem um pouco o reflexo político. A arte, a gente pode tocar em assuntos muito críticos, de uma maneira bem sutil e trazer reflexões bem bacanas e tocar mesmo na ferida que é nossa. Eu acho que cabe a nós que somos cristãos tocar na nossa ferida para poder sarar, né? Porque deixar ela ali, ó, ela vai infeccionar e não vai ficar nada bom, né? Isso. Eu quero falar para o Felipe que mesmo que às vezes você encontra dificuldades de um reconhecimento interno, sabe que aí fora já estão reconhecendo o nosso trabalho. O Festival do Rio, o diretor enviou um e-mail falando da abertura que ele está dando para o cinema cristão. Então, nós já estamos vendo a resposta do público aí fora, de cineastas do meio secular, reconhecendo o trabalho que hoje nós estamos fazendo. E eu quero lembrar aqui também que nós vamos lançar no Festival Nacional de Cinema Cristão o filme Reencontro do Amor, que vem com a proposta de restaurar casamento. E eu creio que esse filme vai marcar a vida de milhares de pessoas, porque tem uma boa plástica, um trabalho muito profissional. Então, eu creio que com o lançamento desse filme, a história vai mudar mais rápido. E eu quero lembrar aqui, já que a gente falou das dificuldades financeiras, dos nossos apoiadores, patrocinadores, também, não só do filme, mas também do festival, que é o Capit Joy, Altas Ideias, a equipe Mustache, Milton Barros, a Brastemp, você vê, a Brastemp patrocinou um filme cristão, Estúdio Quanta, e a nossa grande parceria com a TV Boas Novas. Isso aí. A gente acha bacana mesmo a gente poder divulgar nome de parceiros, porque são pessoas que estão acreditando e fazendo diferença. Nós precisamos cada dia mais de parcerias. E quero reforçar também aqui para vocês que eu acho que através da arte, vencendo barreiras e a gente podendo falar não só sobre o conteúdo explícito da Bíblia, mas transmitindo princípios, valores e ideias, porque o Evangelho, ele é para a nossa vida secular, né? Eu tenho, assim, me despertado para cada vez perceber mais que essa coisa de vida religiosa e vida secular, isso é uma bobagem. A gente tem vida e vida com Deus, que a gente vive dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar que a gente esteja. Assim é o cristão. Para isso a gente tem os nossos conceitos. Isso é muito bacana. E parabéns pelo trabalho de cada um de vocês. Parabéns mesmo, viu? A gente vai para o nosso intervalo e hoje, quando a gente voltar do intervalo, a gente não vai voltar com boa música, mas a gente vai voltar com a Companhia de Artes Pernical. Vamos lá. Cabeça pra cima. Olá, eu me chamo Quimera e sou o dono deste estabelecimento. Aqui eu vendo sonhos, eu vendo desejos. Pense em algo, deseje algo e saiba que na minha loja você vai encontrar aquilo que vai de encontro à sua necessidade. Sempre estou criando novos produtos para os clientes mais exigentes. Quando não estou criando novos produtos ou vendendo, estou jogando um dos jogos mais fascinantes que existem, o xadrez. O xadrez é um jogo fascinante de estratégia, aonde a sorte não tem vez. Cada peça, cada movimentação bem definida faz desse jogo um jogo extraordinário. Por exemplo, o peão.
O peão? O peão é a peça mais numerosa do tabuleiro e, fatalmente, a primeira peça a ser eliminada. Podemos comparar o peão, por exemplo, à classe dos menos favorecidos. Isso mesmo, aqueles que todos os dias se levantam, todas as manhãs, e colocam uma nação de pé, com o fruto do seu suor e do seu trabalho, mas estão bem longe do reconhecimento, dos aplausos, vivem comendo as migalhas da desigualdade social e da corrupção. Não é mesmo, Vicente? Eu não sei do que você está falando. Eu sou admirado por todos, e principalmente por todas. Sou reconhecido por onde eu passo. Muitos querem ser como eu, mas não conseguem. Porque eu sim, eu sou o cara. Sem contar as mulheres mais frustradas, que se satisfazem apenas uma noite ao meu lado. Seus maridos distratam, as maltratam, mas eu as trato com muito amor e com muito carinho. O mais interessante é que quanto mais você domina o jogo, mais previsíveis se tornam as jogadas do seu adversário. E com muita sagacidade, você prepara o bote, pois ele se torna uma presa muito fácil. Eu não sou assim. Se estou aqui, é porque eu gosto dessa loja. Me divirto com esses produtos. Mas a hora que eu bem quiser, você e nem ninguém poderá me impedir de sair daqui. Cala a boca, Vicente, olha só. Você está me irritando. Eu tenho um presentinho para você, muito especial. Afinal de contas, aqui na minha loja eu tenho sempre um espaço para os meus clientes. Toma, Vicente. Aproveite a estadia. Olha, é por conta da casa. Eu quero que vocês não se assustem, sabe? Na verdade, ele tem sido um pouco rebelde. Eu dou o melhor aqui para todos os meus clientes. Basta você desejar fama, status, honra, aplausos. Escolha. Faça o seu pedido. Que vale uma vida longa, se ela é cheia de miséria e difícil. Se ela é ingrata de alegria, basta darmos boas-vindas à morte, como a nossa salvação. Cala a boca, Vicente. Você não sabe do que está falando. Na verdade, você está cercado por um zoológico de desejos. Você está vivendo a mais completa ilusão e eu não preciso falar que quem está na ilusão não reconhece que está nela. Você não sabe de nada. Você não sabe nada da minha vida. Eu fui abandonado pela minha mãe. Fui rejeitado pelo meu pai. Não tive família. Não tive dinheiro. Fui criado na rua. E se hoje eu sou um viciado, se eu me prostituo, é para tentar trazer alegria para a minha vida. Você não sabe de nada. Eu tenho que trazer alegria com o meu corpo. E isso é o bastante. Ah, Vicente. Na verdade, eu tenho o que você precisa. Aqui, Vicente. Aproveite. É por conta da casa, Vicente.
Vicente, não! Vicente. Vicente de quê? Aonde estão seus amigos, Vicente? Aonde está sua família? Aonde estão aqueles que estavam rindo e sorrindo e bebendo com você? Não estão mais aqui, não é, Vicente? Aliás, você está preocupado com o Vicente? É claro que não, a culpa é dele. Ele simplesmente colheu aquilo que plantou. Você tem mais o que fazer, não é mesmo? Você tem os seus sonhos para viver, você tem a sua história para escrever, então deixe os Vicentes. Na verdade, os filhos, os enteados dessa madrasta verde e amarela, frutos da desigualdade social e da corrupção. Vicente, vá em paz, Vicente. Vá em paz. Através de uma encenação, a gente pode ver aquilo que o mundo oferece e a nossa possibilidade de exercer o nosso livre-arbítrio. Queridos, nós estamos assim chegando ao final do nosso programa, né? Quero agradecer a presença e participação de cada um de vocês. Um segundinho para você se despedir do nosso telespectador. Então, agradeço pela oportunidade e quero deixar aqui o site cinemacristão.com.br. Ali tem todas as informações sobre o festival, os encontros. Obrigada, Verônica. Sua despedida. Agradecer ao convite e a oportunidade de falar desse trabalho missionário que a gente tem. Missionário dentro da igreja também. E desejar sorte a todos nós para que a arte continue avançando no espaço do Senhor. Eu transformo essa palavra de sorte em bênção. Bênção abundante de Deus. Sua despedida. Amém. Obrigada pelo convite. Que esse programa de hoje venha causar vontade nas pessoas de estar explorando a arte nesse sentido, de estar ampliando o reino, que eu possa daqui para frente ver mais ruas com mais palavra de Deus, porque os campos estão brancos, sabe? A colheita está aí, está pronta, o povo está sedento. Obrigada, querida. Perfeito. Obrigada a cada um de vocês. Ao tempo que eu convido o Felipe, André, vai ser trazendo a nossa boa música final de hoje. Eu peço que você já se posicione, enquanto, nesse momento, eu quero também agradecer a você que está em casa e participou conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ampliar a sua visão, desafiar a sua igreja a usar as artes e a cultura como instrumentos poderosos de evangelismo para tocar a cada dia o coração das pessoas e transformar o amor de Deus em realidade, né, numa realidade que está conosco. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação. Termino o programa com a boa música do André Alves. Paz. Caminho do teu lado sem te questionar. Confio em tua palavra e em